Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Escola Azul. Nós somos a Alexandra, a Beatriz e a Mónica, somos alunos do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e estamos a colaborar com a Escola Azul na criação deste podcast. O episódio de hoje tem como tema a literacia do oceano e os convidados são Raquel Costa, da coordenação da Escola Azul, a professora Carla Machado e a aluna Ana Carolina Alves, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, os alunos Tiago e Clara, da Escola Josefa de Óbidos, a variadora de Lagos Sara Coelho, Diogo Geraldes, do Oceanário de Lisboa e Frederico Almada, do ISPA, ambos parceiros da Escola Azul. Bem, vamos então, gostaríamos de perguntar que ações é que acham que nós devemos tomar para cuidar do oceano de um modo equilibrado. Esta pergunta também é para todos, por isso, Tiago, não sei se queres começar. Sim, posso começar. Acho um bocado clichê, mas bate sempre muito neste tema, que é a sustentabilidade. Acho que é bastante importante. Ainda o ano passado não é um bom exemplo, mas acaba por ser. Mesmo num ano de pandemia em que o mundo está completamente fechado, estamos a falar que o dia em que nós acabámos os recursos da Terra para esse ano foi em agosto. E normalmente está a ser em abril e devia ser em dezembro, portanto acho que não pode acontecer. Outra coisa que também acontece muito na nossa sociedade, infelizmente, é a importância que se dá aos lucros e que se dá ao dinheiro, e muitas vezes põe-se isso à frente do ambiente, no caso. E, a meu ver, Portugal, União Europeia, o mundo inteiro, no fundo, mas Portugal tem três responsabilidades, ou tem três motivos de responsabilidade. O primeiro é porque a própria Comissão Mundial Independente para os Oceanos foi criada e primeiramente presidida por Mário Soares, que era na altura o Presidente da República. Depois é o próprio tema da Expo 98 que nós organizámos, tinha a ver com os oceanos e o património para o futuro, que são os oceanos ainda hoje em dia. E isto foi há 30 anos atrás. E já era um tema importante, mas de facto não se conseguiu fazer muito, infelizmente. Já se fez bastante, mas não se fez o necessário para alterar isso. E depois nós no mapa somos um país muito pequeno, é certo, mas se formos analisar bem aquilo que é chamada a zona económica exclusiva, não é? Nós somos um dos maiores do mundo. Nós temos o nosso mar, digamos assim, aquilo que é mesmo português, vai quase até aos Estados Unidos da América, portanto é muito grande. E parte do orgulho português, sem dúvida alguma, já foi aqui referido também, é os descobrimentos. Nós orgulhamos-nos muito dessa parte da nossa história, que tem a ver com uma descoberta a partir do mar, avançámos relativamente ao mar, e acho que tudo aquilo que o mar nos deu, nos dá e que nos vai continuar a dar, tem que ser correspondido o máximo que nós conseguirmos. E neste acaba por ser aqui uma antítese, porque é o máximo que nós conseguirmos, mas o mínimo que nós fazemos, a mínima ação, já é muito boa, já faz muita diferença. O simples ato, lá está, de tirar as tiras ou as fitas de uma máscara, já pode não parecer nada de extraordinário. E de facto, quando estamos a fazer, não é. Mas o impacto que tem já é uma coisa brutal, porque se todos nós fizermos isso, o resultado vai-se ver e acho que é muito a partir daí que nós temos que pensar e que nós temos que agir para cuidarmos do oceano. Obrigada. Clara, queres acrescentar? Dizer mais? Sim, ok, obrigada. Eu gostava de começar por falar das ações diretas. Por exemplo, assim, mais o trabalho de campo. Penso que é fundamental procurar por alternativas alimentares mais sustentáveis, e este foi até um dos temas um dos nossos primeiros projetos na Escola Azul, em que abordámos o papel ainda um pouco desconhecido das algas na nossa alimentação, e que seria uma forma ótima de contribuir para uma diminuição, por exemplo, da pesca intensiva. E penso que também outra ação importante é optarmos por exemplo, modos de transporte mais verdes. Agora, Lisboa, a cidade de Lisboa está muito conhecida pelas opções verdes, as bicicletas, as trotinetes, e acho que isso era uma boa ação que todos podemos fazer
que iria diminuir muito a poluição atmosférica que afeta o nosso oceano, o pH, a temperatura. E penso que eu gostava de realçar, por último, no âmbito das ações diretas, o consumismo, porque acho que atualmente vivemos numa sociedade em que a cultura é muito baseada no consumo e no fast fashion. E penso que por vezes devemos apenas parar para pensar se precisamos mesmo daquele produto, se é mesmo necessário, se nos vai acrescentar alguma coisa ao nosso bem-estar. E depois em relação às ações mais indiretas, porque apesar dos resultados serem o mais importante, não nos podemos esquecer que existe todo um trabalho por trás para que estes resultados sejam possíveis. E então gostava de realçar as ações que podemos fazer, como parcerias com empresas, chegar a consensos com as câmaras, com as freguesias e informar as pessoas que têm efetivamente o poder de decidir e que são fundamentais para transformarmos as nossas ideias, que estão primeiramente apenas no papel, em ações concretas. E era isso que gostava de deixar aqui. Obrigada. Obrigada, Carolina, não sei se queres acrescentar algo. Sim. Eu acho que nós, como embaixadores deste projeto, devemos usar a escola como um tubo de ensaio, por assim dizer, para moldar os maus hábitos que nós costumamos ter, como cidadãos do século XXI. Estamos habituados a um consumo muito rápido, muito descartável, e devemos abordar esta mudança da maneira mais didática possível. Por exemplo, no nosso agrupamento de escolas, Camilo Castelo Branco, nós temos uma escola EB23, Júlio Brandão, e fizeram uma iniciativa muito interessante para moldar os hábitos dos mais pequeninos, que vão até aos 15 anos, que era fazer um jogo que tinha uma torre para atirarem garrafas de água. Ou seja, essas garrafas de água paravam de ir para o lixo comum, que não seriam recicladas, e acabaram por fazer um jogo para as crianças reciclarem. E estas pequenas mudanças são as que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para ajudar o oceano. Agora estamos muito preocupados com a nossa saúde humana, mas também temos de estar preocupados com a saúde do oceano. E outro hábito que também podemos implementar e que não é muito referido, pelo menos não costumo ver muito nos meios de comunicação social, é na alimentação no que toca às águas, como estava a falar a Clara, mas substituir muitas alternativas que não são ecológicas, como por exemplo a carne, o leite. Essa indústria tem um grande impacto na água potável e na água que nós vamos utilizar e também na escorrência que passa para os oceanos, como por exemplo um hambúrguer normal de 100 gramas, 200 gramas, implica o consumo de 2.400 litros de água potável. Ou seja, apenas produzir um pequeno hambúrguer, que seria uma refeição para uma pessoa, vai trazer um grande impacto ecológico negativo que a maior parte das pessoas não conhece. E um quarto do consumo humano de água potável vai para este consumo para a produção dos produtos animais. Portanto, esse também seria algo que nós podemos fazer para ajudar o oceano e para tratar um bocadinho da saúde dele. Obrigada. Professora Carla, quer acrescentar? Dizia que não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que terminava com aquela frase da Carolina que temos que tratar da saúde. Eu diria que temos que tratar de saúde a toda a gente, naquele sentido jocoso, porque realmente as pessoas ainda não chegaram à situação de terem noção do que está a acontecer. Por isso, sim, aquelas medidas que a Clara falou, a Carolina falou, há que juntar essas medidas todas, só que temos que ajudar as pessoas a perceber que têm que tomar essas atitudes. E o problema está aí. Mas já vamos à pergunta seguinte. Ok. A vereadora Sara, tem algo a acrescentar? Tenho. Eu penso que, para além das ações concretas que já foram definidas, que foram mencionadas, no fundo, vão todas elas no sentido de não poluir mais os oceanos, não esgotar mais os recursos. Eu penso que é fundamental tomarmos uma outra ação. Ela, quanto a mim, ainda está algo embrionária,
mas é pensarmos como é que podemos despoluir os oceanos. Eles estão muito poluídos, eles neste momento estão doentes. E, portanto, já existem algumas investigações, existem algumas técnicas que são, fundamentalmente, estão na fase de ensaio, mas despoluir efetivamente, tirar aquela carga toda de detritos, de lixo, de porcaria, de elementos químicos que estão no oceano, ainda não está, está na fase de investigação em grande medida, portanto ainda não é efetuado em massa. E essa ação tem que ser pensada, portanto, tem que se apostar na investigação, tem que existir recursos financeiros que permitam as linhas de investigação avançar e tornarem-se, passarem da fase de investigação para verdadeiras soluções, para uma fase mais industrial. Temos que apostar aí. Obrigada. Frederico, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Ok, então é assim, eu vou tentar aqui nesta que me parece ser a última pergunta que me vão dirigir, pelo menos, e aquela que eu gostava aqui de dar duas vertentes, uma como cidadão, a outra como cientista, e a segunda vou dedicar mais tempo porque acho que estou aqui também nesse papel. Como cidadão eu diria que a forma que nós teríamos de agir perante o oceano para fazer a diferença era não o olhar como uma espécie de paradoxo, porque às vezes parece que olhamos para o oceano como um supermercado onde podemos ir buscar tudo, mas também olhamos para o oceano como um desmaterializador, à semelhança daqueles do Calvin e do Hobbes, em que atiramos para lá tudo e tudo desaparece. Portanto, obviamente que algo não pode ser as duas coisas, um supermercado infinito e ao mesmo tempo um desmaterializador de coisas que não nos interessam, portanto esta seria, digamos, a contribuição de cidadão, digamos assim, que eu gostaria de dar. Obviamente que estou aqui a falar de sustentabilidade. Como cientista, ligado a estas questões de conservação do oceano, eu acho que tenho aqui um papel que é muito importante e que ainda não foi falado e eu gostava por isso de falar dele, que é, para tomarmos decisões informadas, nós temos que temos que saber como é que o oceano funciona, temos que saber como é que os ecossistemas no oceano funcionam. E esse é um papel que nós cientistas desempenhamos e que às vezes o público em geral não tem a noção, mas é espantoso aquilo que não sabemos. Muitas vezes nós não sabemos sequer que espécies é que existem num determinado local, quanto mais a forma como elas interagem entre si. Muitas vezes, depois de anos a recolher dados, e eu dou-vos um exemplo, um trabalho de 10 anos que temos feito, nós encontramos, quando tentamos fazer uma correlação com variáveis ambientais, para tentar explicar, de facto, o que é que está a fazer funcionar aquele ecossistema, nós encontramos percentagens de explicação na casa dos 40%, ou seja, há 60% de variáveis que estão ali a interferir, quer no número de indivíduos que existem num determinado ecossistema, que é na forma como eles interagem entre si, há 60% que nós não sabemos explicar. E isto em estudos que duram 10 anos. E, portanto, quando nós temos o papel digamos, de recolher a informação e de a tratar de forma correta para que depois, mais tarde, alguém baseado nessa informação possa tomar decisões informadas, que é um dos papéis dos cientistas, obviamente, na sociedade, eu preocupa-me porque eu acho que ninguém tem a noção da quantidade de informação que nós não temos. Mesmo em trabalhos aprofundados que envolveram muitas pessoas, muitas horas de trabalho, muitos anos de trabalho. E isto é tanto mais importante agora num contexto de alterações climáticas, porquê? Porque se numa situação, vamos chamar-lhe normal, está bem? Se numa situação normal nós tentamos antever qual é que é o funcionamento do ecossistema quando esperamos alguma regularidade, num contexto de alterações climáticas, aquilo que estamos à espera e aquilo que estamos a observar é irregularidade, ou seja, quer dizer que o grau de incerteza ainda aumenta mais. Os tais 60% que eu vos dava há pouco como exemplo vão aumentar para um valor ainda superior. E, portanto, nós estamos continuamente a ter que tomar decisões informadas com base em informação muitíssimo parcial. E esta parece-me ser, digamos, uma das coisas que eu acho que gostaria de deixar aqui, de alertar. Nós temos que deixar aqui uma margem de manobra, digamos, um buffer, uma margem de segurança muito grande quando tomamos decisões, porque o grau de incerteza é extremamente elevado. Portanto, quando tomamos decisões que visam a conservação do oceano e dizemos, por exemplo, este ano podemos pescar 10 toneladas de sardinha, estou aqui a dar um exemplo polémico,
propósito. Quando dizemos podemos pescar 10 toneladas de sardinha, será que isto é mesmo assim? Será que se pescarmos 10 toneladas de sardinha e este for um ano particularmente quente por causa das alterações climáticas, será que não estamos de facto a dilapidar um recurso? E portanto é esta postura modesta, digamos assim, a todos os níveis, quer ao nível dos cientistas, quer ao nível dos decisores, é esta postura modesta que eu acho que todos devemos assumir para o futuro, para não entrarmos de facto num sistema em desequilíbrio, como já estamos, que mais cedo ou mais tarde, aliás, mais cedo do que mais tarde, vai interferir na nossa qualidade de vida. Muito obrigada. Diogo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim. E pegava aqui um bocadinho no exemplo do Frederico, que estava aqui a falar sobre o conhecimento científico e sobre aquilo, o apoio que a ciência nos pode dar, também para mostrar que um dos nossos objetivos também é o desenvolvimento. E se nós mostrarmos a algumas. E aqui, voltando um bocadinho atrás, não indo pelas ações individuais, mas indo um pouco mais além. E se nós mostrarmos que o desenvolvimento é possível protegendo, aí estamos a dar um grande passo para garantir a sustentabilidade. Eu dou, por exemplo, se nós mostrarmos a uma comunidade de pescadores e que precisam do peixe para sobreviver, precisam de pescar para sobreviver, se mostrarmos que protegendo uma área, como por exemplo uma área marinha protegida, eles vão ter mais peixe nas áreas ao lado, nas áreas adjacentes, e com isso vão ganhar mais, estamos a proteger e ao mesmo tempo a criar desenvolvimento, ao mesmo tempo a desenvolver-nos. E isso são ações muito que são mesmo necessárias, ou seja, este tipo de, eu até lhe chamava de empreendedorismo, é necessário e é uma ação muito importante para garantirmos então a sustentabilidade. Ao mesmo tempo mostrar-lhes também outras formas de atuar, ou seja, protegendo, eles, neste caso estou a dar um exemplo apenas, mas se eles são pescadores, se nós protegemos aquela área fica protegida, eles também podem ganhar com o turismo e com o turismo sustentável naquela área. Ou seja, tudo isto são exemplos de ações que devem ser feitas para garantir a sustentabilidade do oceano. Muito obrigada. Próxima pergunta. Carolina, Clara e Tiago, vocês como alunos, qual é que acham que é o papel dos embaixadores da Escola Azul para alcançarmos uma sociedade mais azul? Não sei, quem quer começar? Carolina? Sim, eu posso começar. Eu acho que o nosso papel é de mensageiros, de exemplo, de auxiliares na mudança de hábitos. Somos também um fator de mudança nas escolas, que é um impacto muito pequenino no início, mas que depois, se pensarmos bem, nós estamos a dar informação aos futuros líderes. Nós agora nas escolas estamos a conviver com os futuros presidentes da Câmara, com os futuros presidentes de tudo o que pode mudar a legislação, como está a falar a senhora vereadora, em torno do ambiente e em torno do oceano. E temos também um papel de tratar o oceano como se fosse a nossa casa, como se fosse o nosso lar, com respeito, com cuidado, com empatia. E ao trazer estas pequenas mudanças aos nossos colegas na escola, vamos criar um impacto que eu acredito que seja bastante grande, a pequena escala e a grande escala, e que se calhar não vai ter um grande efeito agora, mas que vai ter um grande efeito no futuro, quando os nossos colegas forem mais crescidos, quando nós formos mais crescidos. E é esse o nosso papel principal de mensageiros de exemplo e de passar a mensagem. Obrigada. Clara? Pronto, penso que a abordagem da Carolina foi muito completa, mas gostava de frisar aqui, como já a maior parte do painel disse, que os jovens são mesmo uma das frentes mais importantes por onde podemos abordar estes temas. E a Escola Azul, ao nos tornar embaixadores, deixa-nos expressar as nossas opiniões e divulgar as informações que vamos recebendo ao longo do tempo e ajudar os nossos colegas, porque há pessoas, eu sinto, pelo menos por exemplo, quando fui com o Tiago falar às outras turmas, as pessoas têm um interesse, apenas não sabem por onde começar e o que fazer no início. E acho que se formos
que nós não somos embaixadores, mas com pessoas com interesse nestes temas, se formos lá e mostrarmos, olha, podes fazer isto vai ajudar, vem aqui este projeto e contribui, e acho que tem uma importância muito grande, e acho que é esse o papel dos embaixadores, é informar, é ser os mensageiros, como a Carolina disse, e é também tentar mudar a nossa escola para tornar a sociedade um pouco mais azul, e é isso. Muito obrigada, Tiago. Acho que não sobra muito mais, é como a Carolina e a Clara disseram, no fundo é uma oportunidade para ter uma voz e para expressar aquilo que sentimos relativamente a isto, que não havia antes, e a Escola Azul proporciona de facto essa oportunidade. Ainda antes da pandemia pouco antes houve manifestações pelo clima, que era de facto os alunos à procura de terem uma voz e de conseguirem chamar a atenção de quem de facto manda e gera o país, e acho que esse é o aspecto mais importante, tal como já disseram aqui, é de mensageiros, como eu já tinha dito há bocado, é que é mais fácil de apurar ao sentido de responsabilidade dos mais jovens, porque começamos em baixo, digamos assim, começamos onde se formam as pessoas, onde se formam as mentalidades, e se ao formar essa mentalidade, logo que é na escola que isso começa, se conseguirmos meter logo a importância que o oceano tem e os problemas que enfrenta, acho que estamos num bom caminho para quando essas pessoas se tornarem os líderes do amanhã, ou mesmo nós, eu, a Carolina e a Clara estamos aqui a falar, mas nunca se sabe, podemos ser mesmo nós um dia a mandar nisto, né? E acho que é importante ter essa ideia e ter sempre isso em mente, de que de facto se não houvesse oceano nós nem sequer estávamos aqui a ter esta conversa, nem sequer nos estaria ninguém a ouvir, e é importante as pessoas terem noção disso. Obrigada. Também gostaríamos de ouvir a opinião da professora Carla sobre o papel dos alunos. Eles têm toda a razão, é exatamente o papel que eles definem, é exatamente o papel que devem ter, e que vejo pela Carolina e por outros embaixadores lá na escola que têm. É um papel muito ativo, e são poucos os alunos de facto que vão porque isto é giro. São muito poucos. Tem que haver um professor, 2 professores, 3 professores que digam, venham, porque senão os alunos não vão. E tem que ser um professor que acompanhe. E tem que ser um professor e alunos que temos que fazer alguma coisa para conversar sobre isto, senão a gente não vai a lado nenhum. E não. Enquanto estávamos presencialmente na escola, começámos por ir às salas e apresentar projetos. Portanto, todo o agrupamento não, mas a escola secundária e a Júlio Brandão, que somos cerca de 1.300 alunos, sabem exatamente o que é a Escola Azul. Sabem exatamente o que podem fazer e que medidas tomar. É muita gente. Portanto, já mexemos com muita gente. O que é que podemos fazer mais? Fizemos um chá europeu. E no chá europeu, o tema discutido foi precisamente o Pacto Ecológico Europeu. Temos sempre um eurodeputado convidado e depois tivemos 2 alunos do ensino superior, que estão no Instituto Superior Técnico, que fundaram a Ambientalist. Então, é uma organização, uma associação dentro do Instituto Superior Técnico, precisamente a cautelar estas situações ambientais. Querem fazer com que os alunos também do técnico percebam que têm que tomar medidas para tornar este mundo mais sustentável. E é assim que nós progredimos, é influenciando-nos uns aos outros. Os alunos aos alunos, professores aos alunos. Porque se não houver professores a arrastar os alunos têm mais que fazer. Têm 30.000 disciplinas, têm 50.000 projetos, 30.000 masterclasses, não sei onde, a Universidade de Minho de Física e Tecnologia e de Filosofia. Depois tem os exames nacionais que nem sabem como é que vão ser, nem se vai haver, nem quando é que vão ser. Tem muito em que pensar. Portanto, se não há uma motivação, se não há estas reuniões, que nós temos reuniões semanais e falamos e discutimos, e metemos tudo ao barulho, e pessoas ao barulho, de fora, de dentro e tal, eles não vão saber, não se vão interessar, não estão... Têm muito mais que fazer. Portanto, temos que ter gente que goste e que diga, mesmo sem horas, não é, Raquel? Mesmo sem horas nenhumas na escola, e que diga, pessoal, vamos embora, temos que perceber mais disto.
E é assim. Mas eles já disseram tudo. Estes miúdos estão. Deus queira que haja mais como eles. É isso. Obrigada. Bem, última pergunta, também para os alunos e para a professora. Os professores têm um papel central e fundamental na implementação da Escola Azul e no objetivo da literacia do oceano nas escolas e nas aulas. Mas enquanto alunos, acham que este é o caminho certo? Têm outras sugestões? Não sei quem quer começar. Clara? É assim, eu acho que o papel dos professores é um papel de articulação, um pouco, entre a Escola Azul e os alunos, principalmente no início, porque nós, pronto, não conhecíamos o projeto e foi a nossa professora que teve a ideia e que nos lançou para esta atividade. Mas depois dessa articulação inicial, os professores continuam a acompanhar-nos, mas depois acho que até essa própria ideia da Escola Azul é sermos nós próprios a termos iniciativa para realizar os projetos, sempre com o acompanhamento dos professores, mas ganhamos autonomia em relação a estas questões. Agora, o papel dos professores, eu não acho que seja o caminho certo ou errado. Eu acho que sempre que estamos a ajudar o oceano é sempre um caminho certo, não é? Mas era isso que eu gostava de frisar. Eu acho que no início é os professores que têm esse papel de articulação e depois os alunos passam a ser eles também a articular com os outros alunos e a tentar que a escola toda esteja integrada nos projetos, porque quanto mais pessoas é sempre melhor, não é? Obrigada. Tiago? Lá está. Também acho que a um nível inicial os professores acabam de ser sempre um papel fundamental. E o que é bastante bom, até porque lá está, tal como a Clara disse, e eu pessoalmente, eu não conhecia a Escola Azul, honestamente, estava alertado para os problemas que havia nos oceanos, isso estava, mas não conhecia a Escola Azul. E até foi num âmbito de um trabalho que nós tivemos em Química que a nossa professora nos apresentou este projeto e o que era a Escola Azul de facto. Aliás, quando a Raquel foi à nossa escola pela primeira vez, até foi no âmbito de um desses projetos que era sobre as algas e o nosso trabalho era relacionar as algas com a tabela periódica, que foi uma coisa que nós achámos, eu pessoalmente achei super interessante. Mas acho que não deve, lá está, isto é experiência pessoal, porque foi numa aula de Fisicoquímica e até mesmo as outras turmas da nossa escola que estão alertadas sobre o que é a Escola Azul, também foi por causa da mesma professora de Fisicoquímica. Mas eu acho que não deve ser só em Fisicoquímica e não deve ser só na área das ciências, porque, por exemplo, há coisas, sim, que nós estamos mais aptos para fazer, mas, por exemplo, um aspecto também muito importante acaba por ser haver uma economia circular, até aí com a comunicação que há para fora e para dentro, no caso, e nisso tanto os alunos de economia como os alunos de humanidades acabam por estar muito mais aptos do que nós. Não devemos, lá está, acho que o único erro que se cometeu, pelo menos na nossa escola, foi a centralização de um problema geral apenas para quem tem ciências, e acho que isso acaba por ser errado, porque isto não é um problema particular, muito pelo contrário, abrange toda a gente. Mas é como a Clara disse, inicialmente, para termos de apresentação, dar a conhecer o projeto, acho que os professores acabam sempre por ter um papel fundamental. A partir daí, nós próprios acabamos por ganhar sempre alguma autonomia, mas acho que também que é importante, dentro dessa autonomia, haver também uma presença do professor. Lá está, mais uma vez, o meu próprio exemplo, o Guia da Clara, nós trabalhamos em vários projetos, mas trabalhamos sempre em conjunto com a nossa professora. Queremos sempre saber uma opinião, queremos sempre, às vezes precisamos de uma indicação, a professora até nos faculta várias coisas de forma, por iniciativa própria. E acho que isso é muito importante, essa presença do professor e esse papel que o professor tem para nos dar a conhecer isso, e depois cria uma evolução própria dos alunos dentro do projeto, que a partir daí, como é que eu ia dizer?
quanto mais os professores sensibilizam-nos e acho que quanto mais alunos o professor conseguir tocar naquele momento, depois é tipo um efeito de onda, porque o professor toca X alunos e esses alunos depois vão de abordar mais X, cada um aborda mais X e acaba sempre por se gerar aqui um efeito de onda. Lá está que vai lá de abranger toda a gente um dia, esperemos que sim, e que toda a gente esteja sensibilizada para isto e que para conseguirmos encontrar de facto a solução para este problema que nós temos. Obrigada. Carolina? Sim, eu não vos queria roubar muito tempo, que sei que já se está a alongar um bocado, mas eu penso que o papel dos professores no início é um bocado impulsionador, de nos dar a motivação para envolvermos num projeto que exige trabalho, que também exige amor à camisola, por assim dizer. Depois, quando começamos a trabalhar, é um papel sobretudo orientador, nos levar pelas linhas de guia que nós temos de seguir e também para nos permitir evoluir, saber que caminhos seguir e penso que é isso. Subscrevo tudo o que os meus colegas e a professora Carla disseram até agora. E penso que os professores têm um papel bastante importante, aliás fulcral, porque se não fossem eles nós nunca teríamos chegado a este projeto de Escola Azul. É isso. Obrigada. Professora Carla, quer acrescentar alguma coisa? Acrescento a propósito do que o Tiago disse. Eu sou professora de inglês. Tenho nada. Sim, mas lá está, foi como eu disse, eu falei pelo menos pela minha experiência, porque na nossa escola, ainda bem que nas outras escolas há outros professores, mas na nossa escola foi mesmo a professora de Físico-Química que sensibilizou muitas turmas e foi apenas ela, porque isso é que eu dei esse exemplo. Mas ainda bem que há outros professores de outras áreas. Nós próprios este ano chegámos a abordar este tema próprio da Escola Azul, até numa aula de inglês, lá está. Mas lá está, partiu tudo da iniciativa da professora de Físico-Química, por isso é que eu referi. Pois, e a iniciativa na Camilo Castelo Branco parte sempre de mim. Se não sou eu, não chega lá nada. E se eventualmente eu convido um professor, um colega, gostavas de trabalhar comigo neste projeto assim, epá, não venhas com ideias, que eu não tenho tempo. A resposta é imediatamente esta. Portanto, é difícil captar professores, quanto mais às vezes captar alunos. É realmente muito complicado. E ainda bem que temos alguns alunos que agarram estas ideias. Eu não tenho mais nada a acrescentar, vocês disseram tudo, são formidáveis. Obrigada. Bem, o nosso episódio está quase a terminar. Beatriz, peço desculpa. Faz mal. Há uma coisa muito interessante no programa Escola Azul, que é o envolvimento de alunos e professores em coisas de gente grande. Não sei se me faço entender. Não há aquela... façam um desenhinho para o dia do ambiente. Façam agora uma florzinha para o dia não sei de quê. Isso caiu um bocado no comum e na sempre a mesma coisa, não é? Chegamos à escola primária, uma composição sobre as férias do verão. Chegamos ao outono, agora uma composição sobre as folhinhas lá do outono que caem e tal. As composições, não é? Os desenhinhos. E a Escola Azul tem isto bom. Envolve os alunos, põe-nos a falar, participem nisto, participem naquilo, arrastam alunos e professores. E isso tem criado uma dinâmica muito interessante, mesmo no seio dos miúdos. Supostamente eu devia ter 2 embaixadores, não é? Neste momento tenho 50, mas eu não digo nada à Escola Azul, não tem nada a ver com isso. Portanto, e tem criado essa dinâmica, isso é muito interessante. Coisas para gente grande, que em outros projetos não existe. Isso é excelente. Obrigada. O nosso episódio está quase a terminar. Gostaríamos de agradecer novamente a todos os nossos convidados de hoje. Queríamos também aproveitar para felicitar a Escola Azul, porque neste momento mais de 250 escolas de Portugal são escolas azuis. Muitos parabéns, Escola Azul. Para quem nos está a ouvir, esperemos que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a literacia do oceano. Estejam atentos ao Instagram para poderem saber mais sobre o próximo episódio e como nos podem enviar as vossas perguntas. Até o próximo episódio.